Liberdade. Será que é poder fazer tudo o que eu quiser? Será que liberdade é viver sem regras? Liberdade. Será que alguém pode chegar a viver preso, achando que é livre? Liberdade. A pergunta é: qual é a liberdade que realmente importa para Deus? Nós vamos aprender hoje que liberdade é a liberdade da escravidão da religião sem a graça, mas também do egoísmo de viver para si mesmo. Olá, eu sou o pastor Diogo Agostinho, você está no React Bíblia. Nossa leitura hoje para aprender sobre liberdade está em Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 15. Você já sabe, né? Vai se inscrevendo no canal, tem que se inscrever, gente. Tem que dar o like, e tem que compartilhar. Manda para alguém, para você, aquela pessoa que nunca entendeu esse texto, leu várias vezes. Hoje nós vamos entender o que significa liberdade. Vamos começar a leitura? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Vamos reagir a esse texto? Paulo faz o seu destaque em liberdade, porque essa liberdade ele coloca como uma característica de Cristo. Cristo nos libertou, uma ação de Cristo em nossas vidas. E ele faz o destaque que se Cristo liberta, a lei, ela escraviza. E o seu chamado é: permaneçam firmes nessa liberdade. Não se submetam, não voltem atrás, permaneçam firmes. Versículo 2, olha como é que ele diz: prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes valerá. Vamos reagir ao versículo 2. Paulo está combatendo a necessidade da circuncisão que os judaizantes espalharam para os gálatas. Mas Paulo está dizendo: se vocês se deixarem, Cristo de nada lhes servirá. Por quê? Porque se vocês circuncidarem, a sua fé estará na circuncisão, e a sua fé não pode estar na circuncisão. A sua fé tem que estar em Cristo. Versículo 3, Paulo diz: volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Como nós vamos reagir a esse versículo? Paulo coloca aqui o destaque de que não é só a circuncisão a questão. A questão é que se você colocar a sua confiança na circuncisão, você tem que obedecer a toda a lei. Mas, vamos lá, ninguém consegue obedecer a toda a lei. Por isso que essa obediência aqui gera o quê? Gera escravidão. Vamos seguir então o que Paulo diz no versículo de número 4. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo
e caíram para longe da graça. Vamos reagir à importância desse versículo 4. Paulo diz que mesmo que eles tenham ouvido falar de Cristo, ouvido falar da graça, se eles escolherem a lei como o cumprimento da sua salvação, por que eu serei salvo? Por que alguém é salvo? Porque fulano cumpriu a lei. Então Paulo diz, vocês foram separados de Cristo. Vocês caíram para longe da graça. A graça, ela é contrária ao entendimento da lei. A graça é uma ação sobrenatural de Cristo sobre as nossas vidas. Essa é uma informação importantíssima. No versículo 5, Paulo agora dá o contraponto. Paulo agora traz a verdade do Evangelho. Mas nós que vivemos pelo Espírito, o que nós fazemos? Nós esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Agora sim, estamos na base correta. Paulo está orientando nós que vivemos pelo Espírito, sustentados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, esperamos ansiosamente, não nos esforçamos, não nos levamos a uma pressão, não, nós esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Versículo 6. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé, que se expressa pelo amor. Paulo está dizendo, o que é importante não é a circuncisão. O que é importante não é o que o homem pode produzir. O que é importante é a fé, que se expressa pelo amor. E aí ele continua no versículo de número 7, agora num tom um pouco mais triste. Ele diz assim, vocês estavam indo bem na corrida. Quem? Ele pergunta, mas é uma pergunta retórica, né? Quem os impediu de seguir a verdade? Quem os impediu de seguir o Evangelho? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele, Deus, os chamou para serem livres. Os chamou para serem livres. Essa é a ação de Deus. No versículo 8, Paulo vai dizer para eles, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Esse aqui é um ditado que nós já ouvimos várias vezes nos evangelhos, é uma verdade do cotidiano que ajuda a ilustrar a reação ou a ação do pecado ou da justificação pela lei. E Paulo diz no 10, confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado.
Nós precisamos reagir entendendo que existem falsos ensinamentos. Você está preparado para discernir o que são esses falsos pensamentos? Bom, vamos para a sequência do texto. Paulo diz: irmãos, prestem atenção, irmãos. Se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, e aqui nós temos uma expressão de que algumas pessoas estavam dizendo que Paulo pregava que precisava ser circuncidado, então por que eu continuo sendo perseguido? E Paulo expressa: se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. O que é que está ofendendo as pessoas? É que Paulo está dizendo: salvação é pela cruz. Só pela cruz. Só por Jesus é o suficiente. E as pessoas estão se ofendendo e perseguindo Paulo por causa disso. Versículo 12, Paulo continua: esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmo. E aqui Paulo está usando uma questão porque eles queriam a circuncisão. Então Paulo está dizendo: não, a circuncisão é pouco, façam mais, sejam mais fiéis, sejam mais intensos a Deus, deveriam castrar a si mesmos. Paulo foi bem forte aqui, né? No versículo de número 13 ele diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Mas ele vai colocar aqui, agora, não a usem, porém, para satisfazer o quê? A sua natureza humana. A liberdade não é a liberdade da natureza humana. A liberdade é a liberdade de ter que cumprir a lei para merecer a salvação. Não, vocês não precisam. Paulo diz, uma orientação: ao contrário, usem-na para, olha aí para que serve a liberdade, para servir uns aos outros em amor. Versículo 14, Paulo vai dizer: pois toda a lei, vocês não estão querendo falar sobre a lei? Toda a lei pode ser resumida num único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. A lei não é algo ruim, vamos reagir a essa parte. E ela se expressa numa ação de amor pelo próximo. Liberdade é o que Cristo nos chamou. Reagimos juntos a Gálatas capítulo 5, de 1 a 15. Estamos quase encerrando a carta de Paulo aos Gálatas. E aí, deu para entender? Você está gostando? Volta de novo, vê o vídeo novamente. Vamos ler juntos a Bíblia e compreender o verdadeiro Evangelho. Até o nosso próximo leitura, nosso próximo React Bíblia.